Fala, meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, eu quero apresentar para vocês uma aula sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco na história, porque os historiadores convencionaram, e quando eu digo convencionaram é que eles escolheram marcar a Revolução Francesa como o início de um novo tempo, o tempo contemporâneo. Então até a Revolução Francesa era a Idade Moderna, depois é a Idade Contemporânea. Perceba, o mundo, o céu, as árvores não vão mudar de um dia para a noite, mas é um evento que os historiadores convencionaram como uma ruptura. A palavra revolução é uma palavra muito importante. Revolução será a palavra de ordem no mundo depois da Revolução Francesa. Revolução significa uma mudança radical, um destruir um mundo e um construir um novo mundo. Pelo menos essa é a expectativa daqueles que participaram da Revolução. A Revolução Francesa ela é fundamental para nós até os dias de hoje. A gente, todos nós somos herdeiros do mundo da Revolução Francesa. Um mundo que põe fim ao antigo regime, aos privilégios, à ideia de que as pessoas nascem de formas diferentes umas das outras. O lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ainda é um lema da política contemporânea. Uma série de questões políticas, sociais ainda dos nossos tempos, como por exemplo direita e esquerda, nascem na Revolução Francesa. Então fica ligado, porque essa história é a história da nossa vida até os dias de hoje. Para a gente entender a Revolução Francesa, nós precisamos entender a França antes da Revolução. A França, antes da Revolução, ainda era um estado com características lá do feudalismo. Era uma sociedade dividida em 3 grupos. Lá no topo, o clero. O que quer dizer clero? A igreja, os padres, os bispos, a religião. O clero era uma ordem, a ordem superior. Nós tínhamos abaixo do clero a nobreza. Clero e nobreza são os proprietários de todas as terras. São aqueles vistos como melhores. São aqueles que não pagam impostos. E além do clero e da nobreza, nós temos quem? O resto da população, o chamado de terceiro estado. E quem é que faz parte desse terceiro estado? Trabalhadores da cidade e também do campo e a burguesia. A burguesia estava lá embaixo no lugar social. Aí você fala, não, pera, mas a burguesia não são os comerciantes? Não é a galera da grana? É. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. O que marca a divisão entre essas pessoas, o que marca a desigualdade social antes da Revolução Francesa, não é o dinheiro, é o nascimento. As desigualdades, elas não são econômicas, as desigualdades são vistas como naturais. Se você nasceu nobre, ou se você faz parte do clero, você será visto como alguém melhor. Muito bem, é contra isso que a Revolução Francesa vai lutar. O rei da França, ele é absoluto, ele controla todo o poder, ele é a lei, ele é o próprio Estado. E é ele que mantém essa estrutura desigual. A condição de vida da maior parte da população francesa é péssima. A França está endividada, e enquanto os nobres estão comendo maravilhosos banquetes, os camponeses e os trabalhadores estão passando fome. A burguesia, apesar de ser rica, ela está cansada de pagar imposto e não decidir os rumos do país. Em outras palavras, o que acontecerá será uma interessante aliança entre o terceiro estado, entre a burguesia e os trabalhadores. Burguesia e trabalhadores vão se juntar contra o absolutismo, contra os privilégios do clero e da nobreza. A Revolução Francesa começa quando o rei convoca uma reunião chamada Assembleia dos Estados Gerais. O objetivo do rei era aumentar os impostos. E o rei queria colocar mais imposto para a burguesia e para os trabalhadores, enquanto o clero e nobreza não pagavam um tostão. Mas a situação, a fome, a indignação, ela foi tamanha na França que aquela reunião rapidamente se transformou numa grande revolta. A burguesia estava reunida, discutindo os rumos da França,
e os trabalhadores pegaram em armas e tomaram a Bastilha. A Bastilha era uma grande fortaleza em Paris. Os trabalhadores então tomam a Bastilha, que era o símbolo do poder do rei. A França está em revolução e começa então, em 1789, o primeiro período da Revolução, a chamada Assembleia. Uma grande reunião, a Assembleia Nacional Constituinte. O que isso quer dizer? Que aquela burguesia reunida ia fazer uma Constituição. Sabe o que é Constituição? É algo que o Brasil tem, nos dias de hoje, um conjunto máximo de leis. A Constituição está acima de todos. A Constituição está acima do próprio rei. A burguesia está limitando os poderes reais. O rei já não é mais absoluto porque há uma Constituição. Além disso, o que é muito importante, essa Constituição diz que todos nascem livres e todos são iguais perante a lei. A distinção entre as pessoas vai se dar pelo mérito e pelo esforço individual. Olha que interessante, agora todos são livres e iguais. Todos estão submetidos à mesma lei. E o que vai diferenciar as pessoas é o mérito, ou seja, o seu esforço, ou seja, a sua condição econômica. Muito bem. Vai haver então na Assembleia uma igualdade jurídica, uma igualdade perante a lei. Só que essa burguesia ela está meio dividida entre uns que se sentam à direita, chamados de girondinos. Pensa, uma grande reunião. Os girondinos estavam sentados à direita e os jacobinos estavam sentados à esquerda. Os girondinos eles são mais conservadores, ou seja, eles querem conservar algumas coisas, enquanto os jacobinos são mais radicais. Eles querem transformar profundamente algumas coisas. Qual é a divergência entre eles? Os jacobinos defendem que todos devem poder votar. Ou seja, os jacobinos defendem sufrágio. Sufrágio significa que todos vão ter direito ao voto, seja rico ou seja pobre. Afinal, dizem os jacobinos, todos são iguais perante a lei. Mas os girondinos, que eram os homens mais ricos, que eram os grandes banqueiros e os grandes comerciantes, dizem, não, veja bem, todos são iguais perante a lei, mas nem todos podem votar. Só pode votar aquele que tem condições econômicas. Os girondinos defendem um voto censitário. Voto censitário é um voto ligado à sua renda, ao seu poder econômico. Perceba, existe igualdade diante da lei, mas os girondinos não querem uma igualdade política. Por quê? Porque eles imaginam que aquela população pobre não é capaz de votar baseada na razão. Eles imaginam que os pobres vão votar baseado no seu estômago, baseado nas suas necessidades. Eles têm uma visão um pouco preconceituosa em relação àquelas camadas populares. Então a Assembleia vai definir igualdade jurídica e voto censitário. Só que isso não resolve os problemas na França. Por quê? Ao redor da França, os outros países absolutistas ficam assustados com aquela revolta e desejam ir para a França para acabar com a revolução. Os jacobinos, que eram mais próximos dos trabalhadores e das camadas populares, vão formar um grande exército, vão formar uma guarda nacional e vão tentar proteger a revolução. Os jacobinos tomam o poder à força. Então perceba, a burguesia estava toda junta. Mas diante da invasão da França, a burguesia vai rachar e os jacobinos tomarão o poder e vão proclamar a Convenção Nacional, um momento radical da Revolução Francesa. E neste momento em que os jacobinos tomam o poder, eles vão radicalizar a Revolução. Eles farão, por exemplo, reforma agrária, vão conceder terra, propriedade privada aos camponeses. Eles vão decretar o sufrágio universal, ou seja, todos os homens, independentemente de sua renda, vão votar. E por fim, os jacobinos aprovam a abolição da escravidão. Olha que interessante, a França tinha uma colônia lá no Caribe e que tinha escravizados. Mas espera, se a Revolução Francesa é pela liberdade, igualdade e fraternidade, como é que eu vou ter escravizados? Os jacobinos abolem a escravidão. É um momento de radicalização, é um momento de muita violência.
Os jacobinos no poder matam pessoas suspeitas de conspirarem contra a revolução. É um período conhecido como terror. É um período de muita violência em que a revolução está ameaçada. Só que os girondinos, eles não queriam ir tão longe, não queriam abolição. Muitos deles eram proprietários de escravizados, não queriam sufrágio, não queriam reforma agrária. Os girondinos então ficam assustados com essa radicalização. Os girondinos só queriam igualdade jurídica e voto censitário. Só queriam substituir a desigualdade do nascimento pela desigualdade da renda. O que vai diferenciar as pessoas não vai ser onde elas nascem, mas quanto dinheiro elas têm. Então os girondinos vão dar um golpe na convenção e vão instaurar a terceira fase da revolução, o diretório. E quando os girondinos retomam o poder, o que é que eles aprovam? Voto censitário. Vai votar quem tem dinheiro. Além disso, diante da instabilidade política, a França fica caótica. Fome, guerra, revolta. Os girondinos percebem que eles próprios, alta burguesia, não conseguem pôr ordem na França. Então sabe o que os girondinos vão fazer? Vão conspirar para um golpe militar. Um golpe de Napoleão Bonaparte, um grande general. Napoleão então vai vir com força, vai tomar o poder. E se por um lado Napoleão controla aquelas revoltas, por outro lado Napoleão consolida a revolução. Os princípios da burguesia, ou seja, a igualdade jurídica e o voto censitário estão garantidos. Perceba, a revolução ela é marcada por instabilidade. A política é marcada por diferentes projetos. E muitos desses debates vão estar presentes até os dias de hoje. Quem deve votar? Quem não deve votar? Como é que lidamos com a propriedade? Como é que lidamos com a liberdade e com a igualdade? São questões até os dias de hoje. Vamos resumir? Vimos aqui uma aula sobre a Revolução Francesa e seus 3 grandes momentos: Assembleia, Convenção e Diretório. Questões que nos afetam até hoje. Deixar vocês tirarem uma foto, um bom estudo e um forte abraço.